Oi, galera do sétimo ano, turma 71, turma 72. Bastante saudade de vocês, vontade de poder encontrá-los, dar um abraço e dar risada com vocês, coisa que a gente gosta muito de fazer, mas em função da pandemia continuamos aqui. Eu aqui na minha casa, vocês na casa de vocês, estamos distantes, temos que manter esse distanciamento e é muito importante que estejamos ligados através dessas aulas virtuais. Nós estamos na nossa segunda aula virtual. No primeiro momento, eu trabalhei com vocês uma visita virtual ao museu. Essa visita virtual, essa visita que vocês fizeram, ela não foi uma teleaula, ela foi uma atividade proposta para vocês no primeiro momento. As atividades que são colocadas a vocês, eu espero que vocês tenham o hábito de fazer essas atividades, e até porque nós, assim que voltarmos, assim que tivermos os nossos reencontros, né, os reencontros presenciais, e que saudade disso, aí sim, a gente vai estar corrigindo, comentando. Aqueles que não tiverem feito até agora, comecem a fazer, porque é importante, a gente tem que ter algumas atividades. É muito importante que se leia, se procure pegar algum livro, não vamos ficar apenas no telefone, não vamos ficar apenas na TV, vamos ficar tentando ler, vamos ficar tentando fazer algumas coisas a mais, porque vocês não podem se distanciar totalmente da escola, a gente não está de férias, a gente está afastado por uma necessidade, certo? E o nosso assunto de hoje não vai ser diferente dos assuntos do ano letivo de 2020. Nós vamos continuar falando sobre a Idade Média. Então, quando se fala de Idade Média, fala-se dos castelos, certo? Os castelos medievais. Então, quando nós falamos de castelos medievais, nós vamos pensar em quem? Vamos pensar em rei, vamos pensar em nobreza, vamos pensar em cavaleiros medievais, vamos pensar em castelos, né? Vamos pensar em feudos, vamos pensar em coisas que nós comentamos, inclusive, na nossa primeira teleaula, nossa teleaula passada. Mas uma das figuras de destaque também, no período medieval, é bastante encarada no cinema como algo bem diferente daquilo que é a realidade. Os cavaleiros medievais. Vocês talvez já tenham visto um filme, já tenham lido um livro, já tenham visto talvez uma peça de teatro, e colocado na imaginação de vocês um cavaleiro medieval. Um homem alto, forte, quase tanto quanto eu. E esses homens altos, fortes, muito bonitos, robustos, corajosos, eram os cavaleiros medievais dentro das suas armaduras. Um exemplo clássico está aqui. Uma armadura medieval, um cavaleiro medieval, com seu escudo, sua espada, sua armadura. A maior parte da sua armadura protege o peito e o tórax, parte da cintura e a cabeça. Mas as pernas, os braços, eles são cobertos com tecidos rígidos. As luvas eram tecidos rígidos, mas eram tecidos. Esses homens não ficavam imbatíveis dentro de uma armadura. Aliás, como eu falei, eles não eram altos, robustos e bonitos como no cinema. Eles não tinham os dentes perfeitos como no cinema. Eles eram homens pequenos, geralmente baixinhos. Por que baixinhos? Porque eles tinham que caber dentro da armadura, eles tinham que fazer muito exercício, muita atividade, eles podiam ser fortes, podiam ter força, mas eles teriam que ser pequenininhos. Teriam que saber montar muito bem. A equitação era uma atividade comum para os cavaleiros medievais, eles tinham que saber montar, tinham que saber usar muito bem a espada. Então, saber usar uma espada, saber usar um escudo para se proteger. Veja que eu sou quase um cavaleiro medieval. Usando, então, aulas de esgrima, né? Aulas para poder ser um bom espadachim, aulas para poder se defender. Esses cavaleiros, eles, logo que se tornavam crianças, a partir dos 7 anos, e meninos, filhos da nobreza, principalmente, tá? A nobreza, ela tinha 2 tipos de filho. O filho que era o mais velho, que ia herdar todas as terras, que ia herdar o poder do nobre, que ia herdar o título de nobreza. O título também poderia ser concedido para outros, porém as terras ficavam geralmente somente com os filhos mais velhos. E os filhos mais novos, os filhos homens, sobrava a vida de cavaleiro. Então eu, por exemplo, que sou caçula da minha família, provavelmente seria um cavaleiro. Só que eu sou meio grande para ser um cavaleiro, talvez tivesse ficado até mais baixo. Por quê? Como é que ia ficar mais baixo, professor? Trabalhando o corpo para não crescer tanto. Isso também se faz hoje em dia. Se vocês verem, os atletas
olímpicos, né, aqueles atletas da ginástica olímpica, eles são geralmente baixinhos. Eles fazem tanta atividade que ela acaba inibindo o crescimento deles, a altura deles, enquanto pessoas, enquanto homens. A mesma coisa com os cavaleiros medievais. Eram pequenininhos, até para caberem dentro das armaduras, tá? Mas eram fortes, eram bem treinados. Com 7 anos de idade, tinha um grande treinamento. Esse treinamento fazia com que eles virassem páginas de um senhor, onde eles iriam trabalhar na montaria do cavalo, onde eles iriam saber encilhar o cavalo, colocar todos os aparelhos ali para se poder fazer uma boa montaria. Eles tinham aula de equitação, eles tinham aulas de esgrima e eles eram treinados para serem um soldado, mas só começariam a participar realmente, efetivamente, dos campos de batalha, não campo de batalha, mas saindo mais para uma caçada, uma coisa mais longa, a partir dos 12 anos de idade. Muito cedo também. Então, aos 12 anos, eles partiam acompanhados do seu senhor, aprimorando um pouco dessa técnica, dessa tática que era usar a espada, usar o escudo e poder caçar. O escudo se usa assim, né? Olha aqui, ó. Poder caçar, poder... Isso aqui tem gente de respeito. Né? Respeito. Poder caçar, poder se defender, poder lutar por seu condado, por sua região. Então, os cavaleiros medievais, como eu falei, eles não eram assim esses homens tão grandes. Primeiro, eles eram pessoas de estatura um pouco mais baixa do que se pensa e o que se vê através do cinema. Segundo, sabe essas armaduras? Eles levavam às vezes horas para colocar uma armadura dessa. E eles faziam as necessidades deles, as necessidades fisiológicas, cocô, xixi, tudo dentro da armadura. Quando eles comiam, a sujeira ficava nos dentes, então a maior parte deles não tinham dentes. Então, fezes humanas, misturada, por exemplo, veio uma flecha, pegou aqui na perna do cara, ou pegou aqui no ombro do cara, e aí o sangue se misturava ao cocô ali dentro daquela armadura. Fedido. Era uma coisa fética, nojenta. E esses eram os cavaleiros. Se pensa assim, os caras eram pessoas que tinham a perfeição, né, no seu semblante, quando levantava aquela parte da escotilha aqui da frente, que é um bonito, tá? As meninas ficam babando por alguns atores de cinema. O Brad Pitt lá dentro, nem sei se vocês sabem mais quem é o Brad Pitt, procure no Google, era um cara bonito. Então, esses caras aqui, eles tinham aquela barba grande, aqueles dentes podres, um cheiro desgraçado. Eles não tinham nada a ver com os atores de cinema. Eles também tinham uma situação, tá? Geralmente, eles podiam se casar com quem eles quisessem. Desde que não fosse alguém lá, uma princesa, uma coisa assim, mas uma pessoa da própria nobreza. Eu resolvi casar, eu caso. Eu sou cavaleiro, eu caso. Tá, mas a família não quer que a minha irmã, por exemplo, não vai casar com esse cara desdentado, todo fedido, grosseiro. Não vai casar. Desafio para um duelo. Duelar um cavaleiro desse não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Então, geralmente eles casavam à força. Tá? Se casavam porque eles queriam. E eles se casariam com quem eles quisessem. Poucos seriam aqueles que iriam encorajadamente encarar um cavaleiro medieval, um homem tão ágil com sua espada. Tão importante, talvez, para os exércitos. Bom, outro fato curioso é que uma armadura ela tinha um certo preço. Construir uma armadura, se a gente fosse trazer hoje para a moeda atual, custaria mais ou menos 32 libras. Moeda inglesa, o que valeria mais ou menos aí a uns 400 reais, talvez, próximo disso, 400, 500 reais, a armadura. Um arqueiro, sabe aqueles homens arqueiros que usam o arco e a flecha para atirar numa guerra, numa batalha, que eram muito comuns também lá na Idade Média? Um arqueiro, ele ganhava muito menos do que o preço da roupa de um cavaleiro, que precisava de treinamento, precisava de anos, né, de treinamento. Então, esses arqueiros, eles eram muito mais úteis. Um arqueiro atirava mais ou menos 12 flechas. 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12 flechas por minuto. Então, um arqueiro, num minuto, poderia atingir o braço, a perna, o ombro de um cavaleiro e matar o cavaleiro. Ou deixar ele sangrando ali dentro daquela roupa e depois ele morria de infecção. Então, isso fazia com que o preço
de manter um cavaleiro e o preço de ter um arqueiro fosse algo que fizesse com que os cavaleiros começassem a entrar no desuso. Outro fato que levou ao desuso foi a arma de fogo. A partir do momento que lá pelo século XIV, XV, a pólvora começa a ser utilizada cada vez mais na Europa, para que eu vou usar uma armadura se alguém pode chegar e dar um tiro, perfurar lá essa própria armadura, pegar na minha perna, me derrubar e alguém vir? Então, quando o cavaleiro, só um fatinho que eu ia esquecendo, quando o cavaleiro chegasse lá pelos 18, 20 anos, aí ele recebia toda essa paramentália e vinha o rei e, através de uma cerimônia, que era uma festa, colocava a espada no ombro e dizia que a partir de tal momento ele se tornava aqui o Sir Felipe Augusto Teixeira, cavaleiro da escola Alfredo Ró. Então, se fosse para se tornar cavaleiro, era feita uma festa, mas depois, com o tempo, esses cavaleiros foram caindo no esquecimento. Hoje eles são peças de museu e são vendidos em souvenir, principalmente no continente europeu, que faz parte da cultura europeia. Gente, nós vamos deixar algumas questões, você deve estar vendo as questões aparecendo aí embaixo no vídeo de vocês, estão vendo aí? Não? Não está. Gente, isso aqui não é Rede Globo não, pô. Isso aqui ela remota. Vai vir umas questõezinhas para vocês, tentem fazer, fiquem em casa. Se forem sair de casa, por favor, somente quando necessário, usem a máscara adequadamente. Tem gente aí usando máscara na testa, no queixo, e a máscara tem que ser usada no rosto, tapando o nariz e queixo, ok? Muito cuidado, porque a gente tem muito zelo por vocês. Nós gostamos muito de vocês, queremos ver todos vocês de volta e muito em breve. Um beijo para todos e até a próxima.